Peter, nós sabemos que dentro da equipe existem conflitos. E em relação à liderança, muitas vezes os líderes ou gestores adotam um sistema de supervisão e pressão sobre a equipe. Alcançar resultados, busca dos objetivos. O que você pode me dizer em relação a isso? Isso é favorável, é negativo para um trabalho em equipe? Algumas pessoas dizem o seguinte, que as pessoas não fazem aquilo que nós esperamos, mas elas fazem aquilo que nós inspecionamos. Eu acredito que é importante que nós tenhamos mecanismos de acompanhamento para saber como os processos estão se desenvolvendo. Mas uma supervisão muito próxima, acredito que produz mais resultados negativos que positivos. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que está interessada em comprar uma roupa numa loja. Vamos usar o exemplo feminino. Uma mulher chega numa loja e ela vê aquele vestido lindo e está em promoção, o preço é bom, está dentro do seu orçamento e ela se interessa e se aproxima aquela vendedora chata e fala, posso lhe ajudar em alguma coisa? E ela, eu estou olhando. E a pessoa fica próxima a ela, perto dela, não lhe dá espaço, não lhe deixa respirar e fala, a senhora gostaria de experimentar? E a pessoa vai se irritando com aquela situação. Em alguns momentos a pessoa até desiste da compra, porque está se sentindo pressionada. Porque nós não gostamos de sermos convencidos. Nós gostamos de tomar as nossas próprias decisões. Então, a pressão funciona por algum momento, enquanto a pessoa está sendo supervisionada, enquanto a pessoa está sendo olhada, mas isso também implica, às vezes, ou pode dar a entender que não existe a confiança e as pessoas não se sentem confortáveis quando elas pensam que não são confiáveis ou que as pessoas não confiam nelas. Isso é uma coisa negativa. É preciso que haja confiança entre gestores e os cooperadores, os colaboradores. Então, esse relacionamento de confiança é muito importante. Interessante que o Ricardo Sandler, no seu famoso best-seller, já antigo, Virando a Mesa, ele disse que na sua empresa as pessoas eram revistadas ao saírem. E isso causava um desconforto muito grande. Ele falou que ele aboliu aquela prática. E é interessante que as pessoas perguntaram, e aí, os furtos diminuíram? Ele falou assim, olha, eu não sei, mas o clima melhorou demais. E esse clima, esse ambiente é muito importante, faz muita diferença nos resultados de uma equipe. Quando nós nos sentimos bem em um lugar, quando nós nos sentimos à vontade, nós produzimos mais, nós produzimos resultados melhores. Os nossos resultados são mais positivos. Em relação aos conflitos, Peter, os conflitos que ocorrem dentro de uma empresa, de uma instituição, elas são favoráveis à produção? Eliseu, na verdade, os conflitos sempre existem onde existem pessoas. A proximidade produz atrito. A proximidade produz atrito. Se os relacionamentos de uma equipe são superficiais, as pessoas normalmente se tornam hipersensíveis. E você não pode criticar, você não pode falar nada e a pessoa se sente ofendida. Isso é muito ruim, isso é negativo. As pessoas precisam de ouvir umas às outras. E as pessoas têm o direito de discordar. Mas nós não podemos ser sarcásticos, nós devemos discordar de uma maneira positiva, de uma maneira saudável. Agora, os conflitos, eles podem ser positivos. A discordância pode ser positiva. Se existe conflito, significa que existe intimidade, significa que as pessoas estão trabalhando unidas, significa que as pessoas estão próximas. Olha, numa equipe em que ninguém pode falar nada, ninguém pode discordar de nada, os relacionamentos são rasos, são superficiais, não existe coesão, não existe unidade, não existe união e, consequentemente, essa equipe, essa organização também não produz resultados significativos. Então, empresas
organizações e equipes saudáveis são organizações em que as pessoas têm um canal aberto para discordar, um canal aberto para discutir e conseguem chegar a um denominador comum visando o bem comum e colocando os interesses da organização, os interesses da equipe, acima dos seus interesses individuais, acima dos seus interesses pessoais. Um pouquinho agora, Peter, sobre metas e alvos. Sabemos que é algo importante para uma empresa ou instituição, onde começar, como fazer e onde deseja chegar. Você acha que as metas e o alvo é importante na vida de uma empresa? Com certeza, Eliseu. Já disse o famoso Sêneca, né, o filósofo, ele disse, para aquele que não sabe para onde vai, todos os ventos lhe são contrários. Os alvos são importantes e é por isso que os resultados, por exemplo, dos esportes, eles são tão claros. É por isso que as pessoas se envolvem, se entusiasmam e se empolgam tanto com o esporte, porque os resultados, os objetivos, os alvos são muito claros. Por exemplo, numa partida de futebol, o goal, que significa meta em inglês, o alvo é passar a bola por entre aquela linha ali, aquela tabela. Então, uma coisa muito clara, as pessoas sabem o que precisam de fazer. Numa partida de basquete, as pessoas têm que acertar a bola na cesta e ali elas vão marcando pontos. Agora, vamos dizer que a gente reúna uma equipe aqui e a gente divida 5 para cada lado e a gente dê uma bola de basquete e que a gente não tenha tabela e que a gente não tenha cesta. E o jogo perde a graça. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que fazer. Como é que a gente vai saber se a gente está alcançando resultados positivos se a gente não sabe quais são os resultados que a gente está buscando, se a gente não sabe quais são as nossas metas, se a gente não sabe quais são os nossos alvos? Agora, os alvos, eles precisam ser execuíveis. A gente tem que fazer os alvos de tal maneira que eles não sejam impossíveis, porque eles precisam ser realizáveis. A gente precisa vislumbrar um alvo e dizer, eu preciso me esticar um pouco para alcançar esse alvo, eu preciso me esforçar, eu preciso fazer algo mais, mas eu consigo chegar lá. Eu até te diria, gostaria de compartilhar uma experiência. Numa certa feita, nós tínhamos uma meta de matrículas de alunos numa unidade do curso que eu administrava, que era bem grande. A gente precisava de, naquele período, matricular 300 alunos. E era uma meta muito arrojada. E eu me lembro que a nossa equipe ficou um pouco preocupada e eu falei assim, olha, vamos dar as mãos, a gente consegue, porque, na verdade, o líder tem que ser o primeiro que acredita. E eu disse, a gente consegue, e eu peguei, reuni a equipe, e eu fui à frente trabalhando com eles, fazendo a divulgação, visitando escolas, visitando vários lugares, e interpelando pessoas, abordando pessoas. Quando chegou no último dia, faltavam 8 alunos e nós tínhamos uma promoção. Interessante que nós tínhamos 4 secretárias lá. E o último dia para o fechamento daquele alvo seria o sábado. Eu não pedi que ninguém viesse no sábado, mas no sábado as 4 secretárias estavam lá, eu estava lá, todos estávamos lá, a equipe estava unida e nós passamos daquele alvo ainda por mais 8 alunos. Em vez de 8 matrículas naquele sábado, fizemos 16. Foi uma experiência muito marcante para a nossa equipe, uma experiência que nos